presença da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. A palavra se fez carne, habitou entre nós, é luz para o nosso caminho. Nós sabemos que nem sempre nós aceitamos essa luz, essa palavra. Muitas vezes a nossa opção é pelo pecado, é pelas trevas. Humildemente olhamos para nós e pelas vezes que nós não aceitamos a palavra de Deus e fazemos outras opções, peçamos perdão, para assim celebrar dignamente esta Eucaristia. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, elevemos o nosso louvor, cantando. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimiste e adotaste como filhos e filhas,
Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos continuar em pé para acolher a palavra de Deus. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O cojo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fluxo de água. Palavra do Senhor.
Carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entre uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre, com sua roupa surrada, e vos dedicai atenção aos que está bem vestido, dizendo: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizes ao pobre: fica aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes por critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Palavras do Senhor. Vamos aclamar juntos? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe pusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para os céus, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a palavra do Senhor foi nos dirigida. Já chegou aos nossos ouvidos. Deve também chegar aos nossos corações, mas também ser externado para os nossos contatos, nossos encontros com os nossos irmãos. Quando a gente olha para a nossa igreja, quando a gente olha para a nossa liturgia, ela trabalha muitas vezes os meses temáticos, em que ela enfoca um determinado tema, especialmente para reforçar a nossa fé, fazer com que nós possamos refletir sobre temas importantes da nossa igreja e assim a gente continuar caminhando. Por exemplo, no mês de maio, olhar forte sobre Maria. No mês passado, nós rezamos pelas vocações, as várias vocações que tem na nossa igreja. E este mês,
olhar especial é sobre a Sagrada Escritura, palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, nos indica a direção certa para que nós possamos responder aquilo que o Senhor confia a cada um de nós. A palavra de Deus, ela é fundamental na nossa fé. Tanto é que um tripé fundamental da nossa fé, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Isso aqui fundamenta todo o nosso crer, aquilo que nós confessamos. Então ela está embasada, está amparada nesses 3 itens. Quando a gente vem à missa, a nossa liturgia nos oferece 2 mesas. A mesa da palavra, que nós acabamos de ouvir, e também a mesa da Eucaristia, em que todos são convidados a participar. Então veja o quanto que a palavra de Deus ela é importante. Essa palavra revelada, esse verbo que se fez carne, o próprio Filho como palavra da verdade, que chega até nós, para que nós também possamos conhecer a verdade. Mas essa palavra, ela deve ser positiva. Essa palavra deve ser abençoada. A palavra que não contém a graça, ela só traz coisas negativas. E é exatamente esse enfoque que a liturgia quer nos mostrar hoje. O profeta falando para o seu povo, estavam desanimados, tristes. Imagina você desanimado, triste, e alguém chega com uma palavra mais negativa ainda. Então por isso que a palavra do cristão, a palavra daquele que acredita, ela deve sempre colocar para cima. Palavras negativas a gente não pode trazer, porque só vai entristecer o coração do irmão, o coração de Deus. E o profeta, na primeira leitura, o que ele fala, para aquele povo que estava ali, de repente desanimado, cheio de tristeza: não tenhas medo, não ficar deprimido, levantai-vos, o Senhor Deus está com vocês. Então trouxe uma palavra de ânimo, trouxe uma palavra para que aquele povo pudesse continuar a sua caminhada, para reforçar a esperança. Então o profeta traz essa palavra. Depois também, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho, ele traz também uma palavra que resgata, uma palavra que renova, uma palavra que cura. Então veja que quando a gente olha para a história da salvação, a gente vai perceber que essa palavra de bênção, essa palavra positiva, ela está desde o início, desde a criação, Tudo foi feito por meio da palavra. E depois o próprio Senhor Jesus, sempre trazendo essa palavra que resgata. Só que a gente não olha apenas para o âmbito da fé. Quando a gente olha para o ser humano, para a antropologia humana, a gente vai perceber que nós também precisamos de palavras positivas. Veja, por exemplo, uma criança, Uma criança, ela não precisa apenas do alimento, ela precisa de palavras positivas, palavras de amor, que saiam dali do seio familiar. Porque tudo isso vai trazer qualidade para o equilíbrio humano, para o crescimento. E a palavra já tem o seu benefício. Veja, por exemplo,
o contato de uma amizade, se não tiver palavras, se não tiver de repente esse encontro, essa dialética das palavras, as coisas tendem a esfriar. Da mesma forma, o amor eros, afetivo, que acontece entre o homem e a mulher, entre o casal, é necessário essa palavra de qualidade, positiva, de bênção. Imagina uma família, de repente um esposo que só traz palavras pesadas, palavras negativas. O ambiente vai ficar pesado. Agora, ao contrário, quando traz palavras de bênção, palavra de qualidade, palavra positiva, tudo modifica. Nós estamos tratando ainda nessa dimensão humana, antropológica, mas o sentido da fé também da mesma forma. Então nós temos em nosso meio vários níveis dessa palavra que chega até nós. Na liturgia de hoje já chegou aos nossos ouvidos. Para muitos já chegou no coração. Agora temos que externar tudo isso. Mas essa palavra revelada, esse verbo que se fez carne, ela também deve ser anunciada. E aqui nós entramos no âmbito da fé, no âmbito de levar a palavra para aqueles que precisam. Veja quantas e quantas pessoas que às vezes precisam da palavra de Deus, precisam de uma orientação. Quantas pessoas que entram às vezes por caminhos do pecado, caminho que afasta de Deus, às vezes nossos amigos, nossos parentes. E nesse momento a palavra que ilumina a vida daquela pessoa, a palavra de Deus, ela é fundamental para o retorno. Então por isso a palavra, ela é também falada, ela é anunciada. A palavra de Deus também, ela deve ser rezada e refletida. Por isso quando a gente ouve uma mensagem, ouve aquilo que os evangelhos falam, a importância da gente fazer uma comparação com a nossa vida, perceber aquilo que a Escritura fala, olhar para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas opções,
Muitas vezes nós entramos, muitas vezes em ideologias que vai trazer apenas morte. E muitas vezes nós precisamos abrir os ouvidos para a palavra do Senhor. Nós precisamos também que a nossa palavra de bênção também chegue às pessoas. Não somente palavra negativa, né? Que muitas vezes isso acontece no contato também, mas muitas vezes chega pelos meios de comunicações, palavras que ferem, palavras que afastam, palavras que criam barreira, palavras que não enxergam o outro como ser humano. Quantas e quantas vezes isso pode acontecer, sobretudo quando nós estamos protegidos por uma tela e nós apenas lançamos palavras que trazem morte. E isso não agrada o coração de Deus. Isso não é da nossa fé. Então, por isso, pensamos sim que o Senhor toque a nossa palavra para que as coisas positivas possam acontecer. Que toque também os nossos braços, os nossos membros, para que nós possamos continuar estendendo as mãos, sobretudo para aqueles que precisam. A segunda leitura nos fala do órfão, da viúva, das pessoas que naquele tempo precisavam, mas hoje existem pessoas que de alguma forma precisam do nosso estender a mão. Então peçamos ao Senhor também que nos ajude. Toque os nossos pés, as nossas pernas, para que nós possamos caminhar sempre na direção que a palavra nos indica. Que nós possamos cada vez mais ouvir o ensinamento, chegar aos nossos corações e a partir dali estendermos para o nosso contato, o nosso relacionamento e o nosso encontro com o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai, irmãos e irmãs, transformemos a palavra proclamada e ouvida em oração. Ela penetre em nosso coração e oriente o nosso agir, e digamos juntos: amparai, Senhor, o vosso povo. Todos. A língua do surdo-mudo se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Concedei, Senhor, que a Igreja seja sempre fiel, anunciadora da boa nova de Jesus. Nós vos rogamos. Vós fazei justiça aos oprimidos e dai alimento aos famintos. Impeli as autoridades constituídas a se comprometerem com políticas e projetos que promovam a dignidade dos mais necessitados. Nós vos rogamos. Escolhestes os pobres como herdeiros de vosso reino. Movei as comunidades cristãs a concretizar no dia a dia vosso sonho de um mundo voltado primeiramente ao cuidado dos pequenos e dos mais frágeis,
nós vos rogamos. Os olhos dos cegos se abrirão e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Fazei que as pessoas com deficiência visual e auditiva sejam facilitadas as condições gerais de acesso, circulação e comunicação na sociedade. Nós vos rogamos. Amparai, Senhor, o vosso povo. A fé em Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Ajudai-nos a superar o espírito de julgamento e discriminação e tornar-nos mais tolerantes e respeitosos com as diferenças. Nós vos rogamos. Tudo isso nós os pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por essas oferendas, render-vos a divina homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ao Pai do mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que se fez naquela ceia derradeira. Por isso que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para juntos cantarmos a uma só voz. Senhor,
vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei vossa igreja, que caminha nessa estrada do mundo, rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Milton, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. E esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar o Cristo e seus irmãos. A todos que chamaste para outra vida na vossa amizade, hoje queremos lembrar especialmente o 7º dia de Adriano Amorim, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-nos e vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. E a nós que agora estamos aqui reunidos, e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ouçamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificai vossos fiéis, o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por esses dons do vosso Filho, viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Queremos convidar toda a comunidade. Todo sábado está havendo um curso de formação com o Padre Scott. Todo sábado às 15 horas. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a igreja que você vivencia, sobre a doutrina que você vive e professa, todo sábado às 15 horas um curso de formação bíblica. Nós estamos nos preparando para a festa da nossa padroeira, que será agora em outubro, e haverá um almoço e também, além do almoço, haverá uma ação solidária. Essa ação solidária é para que nós possamos manter, porque como nós vimos no início do ano, a nossa receita está sendo menor do que a nossa despesa. Então pensamos uma ação solidária que está já com as pastorais, com os movimentos, e também estará no próximo final de semana disponível para venda. E nós queremos convidar toda a comunidade para nos ajudar. Se cada família puder pegar 3 números, que custam R$10 cada número, e nos ajudar a vender, nós vamos alcançar a nossa meta, ok? Então, convidamos todas as famílias a nos ajudar a vender 3 números de R$10. A premiação está na própria ação solidária, é premiação em dinheiro. Por ser o mês da Bíblia, todo domingo na missa das 9 nós vamos sortear uma Bíblia. Padre, eu gostaria que o senhor tirasse um número para nós. Os números foram entregues durante a acolhida e o pessoal foi entrando, tá? O padre está tirando o número. Número 6. E padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo a todos, boa semana e de paz que o Senhor vos acompanhe.